Olá, professores que atuam na rede estadual de ensino, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual. Você é o nosso convidado principal hoje para iniciar com a gente mais uma etapa, uma nova edição nesse ano de 2020 do programa Escrevendo o Futuro, com vistas, né, a nossa consequência mais adiante central é a participação da sua escola, professor, do seu aluno, na seletiva que levam às Olimpíadas de Língua Portuguesa. Mas esse ano a gente quer falar para você, nessas videoaulas que se iniciam agora com essa primeira, da importância da formação no programa Escrever do Futuro. A participação de você, o ato de você ter se interessado, ter se inscrito no curso, já nos dá uma grande alegria e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa expectativa por mais uma edição vitoriosa do programa e, futuramente, da competição Olimpíadas de Língua Portuguesa. Seja muito bem-vindo, professor. Nós esperamos que você aproveite o curso no sentido de informações que nós estamos trazendo, de materiais, de suportes que serão sugeridos e orientados para que você utilize, para que você faça uso real no seu trabalho em sala de aula. E principalmente que você, a partir desse curso, passe a explorar mais, com mais afinco, com mais determinação, com mais propriedade, principalmente intensamente, os recursos que o portal Escrevendo o Futuro disponibiliza para você. Nós vamos ver, a partir da segunda videoaula 2 e 3, quantos recursos o portal disponibiliza hoje para os professores em todos os sentidos, principalmente para o trabalho com a leitura e a escrita. Então, o objetivo central dessa formação, que, em função do contexto que nós estamos vivenciando esse ano de pandemia, ela se dará totalmente nesse formato não presencial, né? Nesse formato online, nesse formato digital e virtual. E nós esperamos que a mudança desse formato não desestimule, mas pelo contrário, essa estimulação ela possa ser duplicada, para que isso possa comprovar o que a gente vai ver mais adiante sobre os multiletramentos e a multimodalidade, que nós vivemos inseridos numa sociedade hoje estritamente relacionada e dependente das tecnologias de informação e comunicação. E esse nosso formato novo que nós estamos trazendo esse ano para o programa Escrevendo o Futuro é uma grande prova disso. No primeiro momento, nós pensamos, vai haver a formação esse ano, quando nós vimos o contexto que nós estamos inseridos hoje começar, mas a equipe do SEMPEC, juntamente com toda a rede de ancoragem de todos os estados do país, visualizou exatamente isso. Ora, se nós falamos da importância do professor levar para a sala de aula as mídias, a tecnologia, aproximar cada vez mais o indivíduo, o seu aluno da tecnologia, fazer com que ele faça uso dessa tecnologia em função do seu aprendizado, por que nós não vamos fazer o curso em função de não podermos fazer presencialmente? Então, aproveitem, observem o quanto essa formação ela está nos ensinando, ela está trazendo comprovações de as teorias que nós estudamos, principalmente a teoria do multiletramento e da multimodalidade. Então, professor, nós queremos que você aproveite essas 3 formações online, que vocês assistirão via, no formato virtual. Esse é a primeira videoaula, tá? Gira em torno de 40 a 45 minutos, e vocês têm mais 2 videoaulas que serão disponibilizadas, todas juntas. Assista do jeito que lhe for mais conveniente, quando quiser, como quiser, onde quiser, mas assista, professor. Participe com a gente, nos dê as mãos e vamos adiante. Apesar da situação hoje complicada, de perdas, de tristeza, de situações trágicas que todos nós passamos com parentes, com amigos, mas nós, como diz o bom e velho ditado, não podemos deixar a peteca cair. Nós temos que pensar que são milhares de jovens, de crianças, de adolescentes e de adultos, sem contar as famílias dessas pessoas, os pais,
os parentes, que estão esperando que a gente, quando nós voltarmos, que se Deus quiser vamos voltar ao contexto diário de sala de aula, ao contato face a face com o nosso aluno, que a gente possa continuar fazendo um trabalho diferenciado, possa continuar dando condições para que o nosso aluno não só aprenda a ler e escrever, mas que ele saiba fazer uso dessa leitura e dessa escrita no seu contexto atual. Então, é isso que o programa Escrevendo o Futuro está trazendo nessa formação. Conhecimentos, fazendo algumas retomadas de alguns conceitos que vocês com certeza já conhecem, já têm, mas que são necessários para que possa dar suporte, principalmente aos recursos que hoje nós temos à nossa disposição no portal, e que você possa levar esses recursos para a sala de aula, para que a sua aula possa ser mais atraente, mais estimulante, mais dinâmica, mais adequada às necessidades dos seus alunos. Ok, professor? Então, vamos iniciar, né? Vamos começar discutindo os pontos centrais teóricos da formação que é trazida pelo portal Escrevendo o Futuro. Eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam acompanhar as ideias, essas questões que nós estamos colocando aqui para vocês, que são necessárias ao bom entendimento do trabalho com a língua portuguesa na sala de aula. Inicialmente, o nosso slide de abertura, ele situa vocês no programa, o programa Escrevendo o Futuro, que é um programa que é sob coordenação técnica do SEMPEC Educação, com sede em São Paulo, em parceria com a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, né, estadual, em parceria com o CONSED, que é o Conselho da Secretaria de Educação dos Estados, o Canal Futura, entre outros parceiros, sob a iniciativa do Itaú Social e do Ministério da Educação. Cada estado, ele trabalha em parceria com essa equipe chamada Rede de Ancoragem. Aqui no Amapá, a Rede de Ancoragem ela é constituída por 3 membros. A professora Aline Salvador, que representa o CONSED aqui no estado, eu, professora Celeste Ribeiro, representando a Universidade Federal do Amapá, e a Silvia Helena, que representa a União dos Dirigentes Municipais em Educação, a Undime. Então, nós 3 somos responsáveis por esse trabalho todo que a equipe realiza. Nós fazemos essa parceria, e uma parceria que vem dando muito certo. Desde as primeiras edições, a Rede de Ancoragem do Amapá sempre participou ativamente desse trabalho e, ao mesmo tempo, das competições trazidas pelas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Em seguida, seguindo então, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente vai aqui estabelecer, deixar claro a base de todo o programa Escrevendo o Futuro. O programa Escrevendo o Futuro, dentro das Olimpíadas de Língua Portuguesa, ele visa, seu objetivo principal é aprimorar as práticas de leitura e escrita dos alunos da rede pública de ensino. E essas práticas de leitura e escrita, hoje, elas são subsidiadas por 3 termos-chave, padrões no trabalho com a língua portuguesa: a língua, o discurso e o gênero textual. Falar em língua, discurso e gênero textual é, ao mesmo tempo, falar de interação. E aí vocês têm aqui, nesse balãozinho, uma série de palavras como falo português, leitura, escrita, estudo, a língua portuguesa, a língua estrangeira ou a segunda língua, aqui no caso a gente colocou o inglês. Nós temos o interagir, o aprender, a ideia, o estudar, a felicidade, o estudante, ou seja, são várias palavras que caracterizam hoje, são termos-chave que quando nós ouvimos ou falamos as palavras língua, discurso e gênero, com certeza evoca uma dessas palavrinhas que estão aí. Por quê? Porque hoje esses 3 termos, eles subsidiam, como já falei, o ensino de língua portuguesa, o trabalho com as práticas de leitura e de escrita. Mas de que maneira nós estamos concebendo língua, discurso e gênero textual? Bom, toda essa história, ela começou ainda lá no século passado, né, mais precisamente no início da década de 30,
com os estudiosos Mikhail Bakhtin e Voloshinov. Tá? Quando eles trouxeram para os estudos linguísticos a importância das relações sociais. Até então, os estudos linguísticos eram vistos apenas na perspectiva do sistema, como uma estrutura, tal como preconizava a teoria de Saussure. Lembram, né? A partir dos estudos de Bakhtin, a língua passou a ser olhada e a ser vista sob uma outra perspectiva, não mais apenas na perspectiva de estrutura, de algo estável, mas agora como um fenômeno, como um sistema, mas como um sistema dinâmico, heterogêneo, mutável, que tem a possibilidade de processos variáveis, nada mais eram do que os produtos das relações sociohistóricas. Que produtos são esses? São todas as situações, são todas as existências, as ocorrências que nós fazemos uso dentro da nossa sociedade. Então, isso quer dizer que língua e sociedade se entrelaçam, elas caminham lado a lado, de mãos dadas. Nós não podemos conceber uma sem a outra. É pela língua que os indivíduos transitam na sociedade, é pela língua que os indivíduos interagem uns com os outros, é pela língua que os indivíduos se significam e se ressignificam. Né? Ao mesmo tempo, a língua ela vai se alterando, se acrescentando, até mesmo entrando em desuso, variando, mudando a partir das ocorrências, das transformações que se dão no meio social. E uma prova disso é o nosso próprio vocabulário. Quantos termos da nossa língua caíram em desuso? Ou que são típicos da linguagem dos falantes mais idosos, mais velhos? Quantos termos linguísticos entraram no nosso vocabulário hoje? Quantas palavras novas nós incorporamos ao nosso vocabulário? Quantas palavras nós deixamos de usar no nosso vocabulário? Então, isso demonstra o quanto língua e sociedade caminham lado a lado. E é isso que o Bakhtin falava, quando ele mostra que fenômenos linguísticos devem estar relacionados diretamente aos produtos das relações sociohistóricas. Por isso, professor, é necessário que se estude a língua viva, a língua em uso real, não mais aquela língua lá, apenas dentro escrita no livro, dentro do livro, sem nenhuma relação com o mundo aqui fora. Os textos, eles precisam ser vivenciados, eles precisam ser vistos sob uma perspectiva de língua viva e não de língua morta, como durante muito tempo a língua portuguesa foi passada, de geração em geração no processo escolar. Então, por isso devemos estudar a língua viva, funcionando em um contexto, enquanto instrumento social de interação e interlocução. É dessa forma, professor, que nós temos que conceber língua e temos que mostrar ao nosso aluno também que é assim que ele deve conceber a língua. E não pode ver a língua como algo intocável, imutável, que não pode se sofrer nenhum tipo de mudança, de variação, de performance. Ele tem que usar exatamente como ela está ali no dicionário, ou na gramática, ou na revista. Tá? A língua como ser vivo, como algo vivo, ela é, antes de tudo, um instrumento de interação social, porque é por ela que eu contacto com o outro, é por ela que eu me mostro, é por ela que eu me traduzo, é por ela que eu me relaciono, e ao mesmo tempo é por ela que eu compreendo o mundo que eu estou inserido, através dos interlocutores, através do ambiente, através da situação onde eu estou fazendo uso daquela língua. Então, a língua aqui, tomada na perspectiva bakhtiniana, é um instrumento social de interação e interlocução entre os indivíduos. É dessa forma também que nós temos que levar ao nosso aluno essa concepção de língua. E o programa Escrevendo o Futuro, com todas as suas práticas, está sempre trabalhando a língua dentro dessa perspectiva. Nós falamos de língua e vimos que lá anteriormente que são 3 palavras-chave: língua, discurso e gênero textual. E o discurso, como é que fica nessa história? O discurso, professor, ele precisa ser trabalhado por você quando você trabalha com a língua, com um texto escrito, por exemplo. Um texto escrito está ali escrito em uma língua. Ali você tem um sistema de frases,
interligada por uma série de elementos linguísticos que caracterizam a nossa morfologia, a nossa sintaxe, a nossa semântica, mas para que ela se torne viva, para que ela se torne real, é preciso que você discuta os discursos que estão por trás daquelas palavras que estão ali no papel, ali no texto. Por isso que não é suficiente apenas o seu aluno ler, no sentido de decodificação, soletrar as palavras. Essa é uma atividade mecânica apenas. Essa atividade ela precisa ser ampliada. Você precisa trabalhar os discursos que estão por trás daquelas palavras, dentro daquele texto. Você precisa mostrar para o seu aluno que um texto se constitui de diversos discursos, de diversas vozes. Daí o exemplo de polifonia, defendida por Bakhtin também. Um discurso é permeado por várias vozes, um texto tem muitos discursos. Então, quando a gente fala que tem que trabalhar língua e discurso, é porque você tem que trabalhar o texto, a palavra, a escrita, mas não pode dissociá-la dos seus discursos, ou seja, de trabalhar o ato da interpretação, da compreensão, da interação textual. E aí nós chegamos aos gêneros. Só retomando um pouquinho essa questão do discurso, lembrando que esse discurso que estão por trás das palavras nos textos, ele não se define por escolhas não aleatórias. Essas escolhas não são aleatórias, eu não escolhi aquelas palavras ali aleatoriamente. Ele se define por condições peculiares dos indivíduos envolvidos no contexto discursivo. E essas condições é que vão determinar o gênero textual. Então, digamos que eu preciso escrever um artigo de opinião, Me foi solicitado um artigo de opinião para ser publicado na revista, no jornalzinho da minha escola, expressando a minha opinião, por exemplo, sobre o desmatamento ambiental. E eu vou, logicamente, fazer escolhas quando eu for produzir esse texto. Escolhas lexicais, escolhas gramaticais, escolhas estruturais, E essas escolhas vão depender das minhas condições peculiares. Por exemplo, eu sou um indivíduo, eu, professor, me considero, sou um indivíduo letrado para a sociedade, Eu tenho uma certa formação escolar, então eu tenho um nível de letramento considerado elevado. Então, logicamente, que as minhas condições de escolhas para construir meu texto não serão as mesmas do meu aluno que está cursando o 7º ano do ensino fundamental, que de repente tem dificuldades com a leitura e com a escrita ainda na sala de aula. Então, se for pedido o mesmo tema para que esse aluno construa um artigo de opinião, certamente que nós teremos textos diversos e discursos também diferentes, porque as condições peculiares minhas enquanto professor e do meu aluno são também diferenciadas. Então, às vezes, o professor quer que o aluno produza algo acima da sua capacidade, que está além das suas possibilidades de aprendizagem, e muitas vezes nem constitui ainda uma necessidade de aprendizagem. Então, professor, a gente precisa estar muito atento a essas condições peculiares. Quando você for consultar o portal, você vai observar lá, num dos materiais que eles disponibilizam, são os cadernos do professor e os cadernos virtuais. E você vai ver que em todos os cadernos, todas as oficinas que são apresentadas ao professor, em todas elas, essas condições peculiares, elas ficam muito claras, através de vários questionamentos que o professor é levado a fazer ao aluno, que é justamente para fazer esse teste dessas condições, dentro da minha sala de aula. Alguns professores até fazem isso no início do ano, aquele chamado teste diagnóstico, mas isso a gente precisa fazer constantemente, porque a gente está sempre trabalhando com temas diferentes, com gêneros diferentes, com ações diferentes. Então, nós não podemos partir de trabalhar com ações diferentes a partir sempre, levando em conta sempre uma mesma condição no indivíduo. Os indivíduos, eles são, apesar de, nós sabemos que os indivíduos são únicos, e nessa unidade há uma multiplicidade. Parece meio incoerente, meio antitético, mas não é. Porque, apesar de eu ser única, mas eu tenho uma multiplicidade eu posso expressar-me em várias línguas, eu posso construir textos diferentes, eu posso construir uma fábula, um poema, uma história de quadrinho, uma charge. Então, observa quantas peculiaridades eu tenho, porque eu sei distinguir o que é uma crônica de um poema. Então, o professor pede para o aluno escrever um poema, ele escreve, dentro das condições de produção adequadas. Uma crônica ele escreve, uma charge ele escreve, um artigo de opinião ele não consegue.
Então, aí você observa o papel das condições peculiares e como o indivíduo precisa, o professor, aliás, precisa estar atento a essas condições. E aí nós chegamos no conceito de gênero, que você com certeza já conhece bastante, com certeza trabalha na sua sala de aula, só em termos de suporte mesmo, como eu falei no início, de dar base a todo o trabalho do programa, nós chegamos nos gêneros, ou seja, os nossos discursos, quando nós dizemos que os nossos discursos eles não se definem por escolhas não aleatórias, é porque nós produzimos ele em função do quê? Do contexto no qual nós estamos inseridos, né? Eu não vou sair, não vou a todo momento estar produzindo um artigo de opinião. Eu produzo um gênero artigo de opinião a partir de um contexto que me for favorável. Geralmente é o gênero que é cobrado na sala de aula, mais frequentemente no ensino médio, principalmente no terceiro ano do ensino médio, visando os processos seletivos que o aluno vai participar, como é o caso do Enem. Então, o professor precisa levar em conta que, a partir do momento que ele considera as condições peculiares no trabalho com a leitura e escrita em sala de aula, ele está trabalhando sob a perspectiva do gênero textual. Porque quando o aluno dele constrói uma crônica, por exemplo, mas que na verdade era para construir uma fábula, ele vai observar que o aluno não tem o domínio do gênero e, ao mesmo tempo, não considerou as condições peculiares para escrever aquele gênero. Então, gente, cada situação vai nos levar a determinado gênero. Se eu presencio uma cena, por exemplo, de um acidente de trânsito, quando eu chegar na minha casa, encontrar com um amigo, um familiar, é quase que certo que eu vou contar para ele, hoje você nem sabe, hoje eu presenciei um acidente. Como foi? E aí você vai fazer o quê? Um relato do que você viu, né? Então, observe as suas condições de produção. E essa situação ia fazer você declamar um poema para o seu colega? Não, né? Eu ia fazer você construir um artigo de opinião? Não, naquele momento em casa, no ambiente formal, isso pede o quê? Que tipo de gênero? Um relato, uma narrativa. Tá? Então, nós produzimos gêneros a partir das situações de produção em que nós estamos inseridos. E os gêneros, como vocês já sabem, são formas relativamente estáveis, né? Que seguem um tema, uma estrutura e um estilo. Então, a crônica, por exemplo, tem um tema, tem uma estrutura, né? E um estilo, geralmente um estilo de linguagem mais cotidiana, mais próximo do uso do dia a dia das pessoas. O artigo de opinião tem um tema, já vai ter uma outra estrutura, diferente da crônica. A crônica eu tenho fatos, eu tenho parágrafos narrativos, né? Eu tenho relatos. Aqui no artigo de opinião já vou ter o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. No desenvolvimento eu já vou ter argumentos, contra-argumentos, exemplificações, citações. Então, observe como a estrutura é diferente da crônica para o artigo de opinião. Assim como a estrutura é diferente de uma charge, por exemplo, para um blog, de um meme para um GIF. Né? Então, são os gêneros que se desenvolvem na nossa sociedade a partir das diferentes situações em que nós estamos inseridos. Por isso que nós dizemos que os gêneros são, né, em número infinitos, em número quase ilimitado, porque não dá para você delimitar um número X de gêneros, porque eles concretizam a linguagem, como nós vimos, a linguagem, ela acompanha o quê? A sociedade, as transformações que ocorrem dentro da sociedade. Então, para cada transformação social, há o aparecimento de um gênero. E se nós formos pensar nisso, quantos gêneros já caíram em desuso? Porque justamente a sociedade parou de utilizar esses gêneros, como, por exemplo, o telex. Alguém ainda manda telex hoje para alguém? Certamente que não. Telegrama, né? Muito, muito difícil. A carta, né? Praticamente em desuso. Bilhete, também muito, muito pouco usado ainda. Pouco usado. Ao passo que blogs, né? Memes, mensagens via WhatsApp, e-mails, são gêneros emergentes, que estão surgindo, que surgiram há algumas décadas e estão aí no nosso dia a dia muito, muito presentes. E, de certa forma, alguns desses até substituiu esses gêneros que ficariam em desuso. Então, os gêneros acompanham a sociedade, os gêneros acompanham as mudanças. E esse acompanhamento e essa mudança, ela evidencia que cada diferente esfera da sociedade elabora um certo número de gêneros.
É nesse sentido que se costuma dizer que há tantos gêneros quanto há atividades humanas, né, de acordo com Bakhtin, entre outros autores. Se os gêneros traduzem os discursos, as linguagens, a interação entre os indivíduos, e os indivíduos interagem onde? No meio social. Né? Então, para cada meio social, nós vamos ter um determinado número de gêneros. A gente vai entender melhor isso mais adiante, quando eu mostrar aqui para vocês um gráfico, né, que vai ilustrar essas diferentes formas de uso dos gêneros na sociedade. Bom, pensando na transposição da noção de gênero para o ensino de leitura e escrita, as atividades devem incluir análise do contexto de produção. Tá? Então, como é que eu, professor, posso pensar na transposição? Né? Como é que eu posso levar realmente? Eu já trabalho com gênero, mas eu quero levar esse trabalho, quero fazer com que esse trabalho seja mais dinâmico, mais real, possa realmente corresponder à expectativa do meu aluno. E aí a gente orienta, né, nesse trabalho, que o professor procure reconstruir os sentidos, leve o aluno a reconstruir os sentidos do texto, considerando o diálogo entre seus elementos constituintes e seu contexto de produção. Quem são os elementos constituintes num texto? Os interlocutores, emissor, receptor, as pessoas que interagem naquele contexto. Tá? O local onde o contexto do texto se desenvolve. Né, o período da história, o próprio contexto de produção em si, a temática que se desenvolve entre aqueles interlocutores. Então, todos esses elementos são importantes para que a gente possa definir e determinar o contexto de produção de um texto. É importante que se considere o diálogo entre o gênero a que o texto pertence. Né? Ou seja, você está trabalhando com a crônica, é interessante que você trabalhe com 2, 3, até 4 crônicas diferentes, para que o aluno perceba as semelhanças e também as diferenças que existem entre uma e outra. Elas dialogam entre si, mas as diferenças basicamente vai estar onde? Nos temas, as temáticas são diferentes. E para cada temática você também terá vozes diferentes, né, dentro desses gêneros. É importante que o professor aponte ao aluno, no gênero, a esfera em que ele circula, incluindo aspectos enunciativos e discursivos, aquilo que a gente falou há pouco, os diversos contextos sociais. Né? Nós sabemos, nós indivíduos circulamos diariamente em vários contextos. Nós vamos num ambiente que é um contexto de trabalho, nós trafegamos por um ambiente que é um contexto de lazer, de religião, de comércio, né? De família. Então, observem rapidinho 5 contextos. Logicamente que para cada um desses contextos, nós vamos ter atividades de linguagem diferentes. Os textos que circulam no ambiente de comércio, por exemplo, não são os mesmos textos que circulam no ambiente familiar. Né? Os textos que circulam no ambiente jurídico, certamente não são os mesmos textos que circulam no ambiente de religião. Então, a cada esfera social, ela vai emanar gêneros diferentes, textos diferentes. Tá? Então, isso também tem que ficar claro para o aluno, mostrar para o aluno como os gêneros eles se alocam, como eles interagem, como eles se relacionam na sociedade pelo indivíduo. É importante também mostrar ao aluno os outros enunciados com os quais o texto dialoga. Tá? As várias vozes que a gente falou no início, né? Fazer o aluno identificar as vozes que ecoam o texto, as vozes do autor, as vozes do interlocutor, as vozes, né, que a gente pode encontrar em outro texto. Aí você pode trabalhar com a questão da intertextualidade, da intergenericidade, né, quando você tem um gênero a partir de um outro gênero. É comum a gente encontrar, por exemplo, poema escrito receita culinária escrita em forma de poema e vice-versa. Então, os gêneros eles têm essa capacidade do hibridismo, tá? Eles também não são homogêneos, eles também não são imutáveis. Tá? Você pode construir, por exemplo, relatar algo na perspectiva de um poema, na perspectiva de uma história em quadrinho, né? Você pode apresentar uma propaganda na perspectiva de uma receita culinária, ou na perspectiva de uma notícia de jornal. Então, o hibridismo ele possibilita que os gêneros se mesclem, se interpenetrem, se intercomplementem. Então, o gênero textual ele dá margem para você trabalhar várias perspectivas com o aluno na sala de aula, dentro das práticas de leitura e de escrita. Bom, então aqui nós, resumindo, né, essa perspectiva, essa questão relacionada aos gêneros,
nós temos aqui, então, nesse gráfico, um pouquinho dessas esferas que eu falei para vocês. Aqui no centro nós temos a esfera maior, que é o indivíduo. Observe que ele circula em todas essas esferas que eu coloquei aqui, algumas. Esfera de trabalho, de estudos, de cultura, de justiça, de política, religião, amigos, família, vida afetiva. E para cada uma dessas esferas, nós sabemos que existem gêneros textuais diferentes, né? Como eu falei há pouco, os gêneros que circulam na esfera de a família não são os mesmos que circulam na esfera de justiça. Os gêneros de estudos, por exemplo, o gênero escolar, qual seria? A redação escolar, a lista de frequência do professor, são gêneros estritamente de estudos, gêneros escolares, que certamente você não vai encontrar na esfera de trabalho. Na esfera de trabalho você já tem outros tipos de gêneros, como contrato, né, contrato de serviços, como anotações de produtos, como levantamento de preços, tomada de preços, relatórios de visitas a comércio. São uma série de outros gêneros que já circulam nesse ambiente. Tá? Então, observe, nós vivemos numa sociedade estritamente complexa, no sentido de que ela é multivariada, que ela é multifacetada. E como é que nós transitamos e interagimos nessa sociedade? Por meio da linguagem. Né? A nossa língua, no nosso caso, a nossa língua materna, que é o português. Toda vez que nós fazemos uso dessa língua, seja falando, seja escrevendo, seja lendo ou ouvindo, nós estamos interagindo com o outro, ou seja, nós estamos produzindo ou recebendo discursos, porque os discursos, eles caracterizam a língua real, a língua viva, as diferentes vozes que estão num texto, né, que nós ouvimos ou que nós lemos, ou que nós falamos, tá? Que nós entendemos. E esses discursos, eles não se realizam por acaso, eles se realizam a partir de diferentes esferas sociais. Em cada esfera, e a partir do momento que eu concretizo isso, esse discurso, eu tenho um gênero textual. Né? Então, se eu concretizo, se eu estou dialogando aqui com você, eu tenho um gênero textual, que é o diálogo. Se eu escrevo uma lista de compras para ir ao supermercado, eu tenho uma finalidade, que é para não esquecer nada, né? não perder a viagem. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uso de uma prática de escrita da minha sociedade, que é um gênero, que é a lista de compras, que é um gênero mais comum no ambiente de família, mas pode também ser um gênero do ambiente da cultura, né, no ambiente de trabalho, fazer uma lista, uma relação de objetos, de produtos. Tá? Então, observe que em todas as situações diárias que nós caminhamos, que nós transitamos, a gente está envolto à linguagem e, consequentemente, produzindo e recebendo gêneros textuais. E é dentro dessa perspectiva, seguindo esses pressupostos, que o programa Escrevendo o Futuro vem incentivando e fomentando o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, vem possibilitando e oferecendo ao professor materiais, recursos e suportes didáticos para o trabalho com a leitura e a escrita. Esse é o principal objetivo do programa, é oferecer esse subsídio, é oferecer esses recursos. E em todos esses recursos você encontra as perspectivas de língua, discurso e gênero textual, a partir dessa perspectiva que a gente viu aqui, né, que é a perspectiva recomendada hoje, inclusive pela BNCC, né, que hoje é o nosso grande propulsor, né, o nosso grande balizador no ensino de língua portuguesa, a Base Nacional Comum Curricular. É essa perspectiva de texto, de língua, de gênero que nós encontramos lá para as recomendações com o trabalho com a língua portuguesa na sala de aula. Bom, aqui a gente tem um exemplo desses recursos. Vocês encontram esses cadernos virtuais no portal Escrevendo o Futuro, tá? Basta jogar no Google, ou então jogar direto o endereço, portal Escrevendo o Futuro, tudo junto, e .org. Lá vocês encontram os cadernos virtuais, vários links, e entre eles esse link dos cadernos virtuais. Esses cadernos, eles trazem ao professor, aos professores, melhor dizendo, oficinas, tá? Eles explicitam sugerem como trabalhar com os gêneros da Olimpíada da Língua Portuguesa, que são 5, né? Então, você tem, por exemplo, aqui no primeiro caderno, pontos de vista, você tem o caderno que traz a descrição das oficinas, das sequências didáticas, para trabalhar com o artigo de opinião. No caderno Poetas da Escola, você encontra oficinas para trabalhar a sequência didática do gênero poema. No caderno Ocasião Faz o Escritor, do gênero crônica.
No caderno Olhar e Movimento, você tem um gênero novo, que foi introduzido na última edição da Olimpíada, ano passado, 2019, que é o gênero documentário. Aqui você tem várias oficinas que ajudam o professor a produzir esse gênero com seus alunos em sala de aula. E o quinto caderno, que é o Se Bem Me Lembro, que traz oficinas para o gênero Memórias Literárias. Então, gente, aqui vocês têm um excelente material, você tem recursos extremamente fundamentais, necessários, importantes, e todos os adjetivos que caracterizam o lado semântico dessas palavras, que você precisa fazer uso, deve fazer uso na sua sala de aula, não apenas no ano de Olimpíada, para preparar os seus alunos para produzirem crônicas, ou memórias, ou poemas, ou documentários, mas para que essas informações, esse aprendizado, o aluno possa levar para a sua vida, para os próximos anos escolares, não apenas para aquele momento para aquele ano, para aquela participação na competição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, vamos lá, gente, você pode baixar esses cadernos em PDF para trabalhar as oficinas, trabalhar as primeiras oficinas ou as últimas. O material é um recurso muito rico. E sem contar que você vai estar fazendo uso dessas perspectivas que a gente acabou de situar. Bom, a gente passa agora para um segundo tema também muito interessante e muito importante dentro da perspectiva, né, do trabalho com a língua portuguesa na sala de aula, que é o que nós denominamos de letramento, multiletramento e multimodalidade. Esses temas, com certeza, principalmente letramento, é um termo bastante recorrente na vida diária de vocês, desde a formação até os dias, né, de trabalho na sala de aula, e mais precisamente, agora no novo século, nós tivemos a introdução dos termos multiletramento e multimodalidade. Esses termos, eles advêm também de uma perspectiva, né, de um trabalho com a língua, numa perspectiva interacionista, e eles vêm somar-se aos acontecimentos, como a gente já falou antes, da sociedade. A sociedade pós-moderna, a linguagem, novas tecnologias de comunicação e informação estão intimamente interligadas. Então, essas novas tecnologias, as chamadas TICs, estão estritamente interligadas com as ocorrências, com os acontecimentos na sociedade pós-moderna. Mas, afinal, o que nós temos na multimodalidade? Bom, olhando aqui o gráfico, a gente vê que o termo multimodalidade, esse que está bem ao centro, destacado em vermelhinho, ele direciona para 4 palavras-chave: modos, meios, influência, né, e o aspecto do ambiente, o presente, no caso, a presença, onde ele se faz presente, tá? Primeiro, falando de modos, na multimodalidade diz respeito aos diferentes modos com que você tem acesso a um texto, tá? Então, o texto hoje ele pode vir dentro do formato escrito, aquele formato mais tradicional que nós conhecemos. Nós temos, dentro desse texto, nós podemos ter hoje o som, nós podemos ter imagens, nós temos a animação, né? Então, são alguns dos modos que a gente hoje encontra, a gente pode encontrar os 4 simultaneamente num texto, para que o professor observe, né? Aí a gente está observando essa questão da multimodalidade. Então, por exemplo, os chamados memes, os chamados GIFs, eles são excelentes recursos multimodais, porque eles trazem de forma simultânea o texto escrito, o som, a imagem e a animação. Né? Então, observe o quanto a multimodalidade, ela hoje se faz presente, principalmente no ambiente das novas tecnologias, que é, na verdade, o ambiente que ele se realiza de uma forma bem mais frequente. O segundo item são os meios, né? A partir de que meios eu tenho acesso a essa multimodalidade? Geralmente, livros e a tela, tá? Então, a multimodalidade ela pode ser vista num livro impresso, porque você pode ter no livro o texto, você tem a imagem, mas você não tem o som e a animação. Né? A não ser que o livro, no caso do livro digital ou e-book, aí você pode ter texto, som, imagem e animação. Percebe que você pode ter os 4 também simultaneamente, 4 modos. A tela, o mesmo procedimento, né? Então, na tela hoje, né, no computador, no celular, você faz uma série de coisas. A partir do momento que você clica, digita, toca, né,
insere, recorta, põe, cola, copia. Então, os meios são diversos, né, que você utiliza para fazer uso das práticas de letramento na nossa sociedade. Ela influencia, a multimodalidade, ela sofre influência das escolhas, da navegação, da autoria e do próprio ambiente virtual de aprendizagem, né? São as nossas escolhas que vão identificar que tipo de navegação eu vou fazer, se eu vou usar um link, um site mais amplo, ou mais fechado, ou mais específico, mais restrito. E essa multimodalidade, ela está presente no ambiente virtual de aprendizagem. Como é que se dá esse ambiente virtual de aprendizagem? Através dos recursos, dos dispositivos que eu tenho lá à minha disposição no computador, no celular, no tablet, como botões, layout, links, imagens, formatações, blocos de texto. São alguns dos exemplos que eu faço uso dessa multimodalidade. Então, gente, como a gente pode perceber, né, a multimodalidade hoje é uma realidade na nossa sociedade. Observe esse exemplo de texto multimodal que eu coloquei aqui, né, só para a gente complementar bem esse gráfico. A imagem está meio assim desbotadinha, né, que ela estava assim mesmo na internet, de onde eu retirei. E aí, o que é que nós temos? Uma parede onde tem a bandeira, né, a bandeira do Brasil exposta na parede, e um dos garotinhos fala assim: o verde da nossa bandeira está cada dia mais desbotado. E o outro responde: deve ser culpa do desmatamento. Então, observem um texto multimodal que você leva para o seu aluno na própria tela, ou manda ele acessar lá, onde você tem a presença do texto escrito, da cor, da imagem, né, dos recursos. Você só não conta aí com recurso sonoro, mas os demais recursos todos você tem. E a partir desse texto multimodal, gente, dessa tirinha, você pode levar o seu aluno a trabalhar essa temática, por exemplo, para realizar um debate, trabalhar a oralidade em sala de aula, fazer um debate sobre o desmatamento, sobretudo na nossa região aqui, né, amazônica, amapáense, onde um grupo é a favor, outro grupo é contrário, o a favor estaria argumentando a partir da necessidade do desmatamento, da necessidade do desmatamento para a construção de fábricas, de indústrias, de melhoria da população, de construção de mais conjuntos habitacionais para as pessoas, enfim. E o outro grupo contra-argumentaria sobre isso. E a partir, depois do debate, você pode ainda trabalhar o artigo de opinião, levando seu aluno a construir um artigo. Então, observe que a partir de uma tirinha de um texto multimodal, um texto que é muito incentivador e estimulante para os alunos na sala de aula, eles gostam muito, você vai dar margem para trabalhar outros gêneros, como o debate, como o artigo de opinião, pode trabalhar uma reportagem, pode trabalhar uma notícia de jornal, de revista, de TV, né? Tudo sobre a mesma temática. Então, o gênero multimodal, eles têm, né, eles trazem muito pano para manga, para o professor fazer uso e trabalhar com outros gêneros, fazer o aluno perceber que a partir de um texto como esse, ele pode criar e recriar outros gêneros textuais, justamente porque nós temos essa possibilidade através dos multiletramentos e da multimodalidade. Desse modo, gente, urge a discussão de novos formatos para o trabalho com texto em sala de aula. Né? Como a gente está vendo, o texto multimodal, a multimodalidade, o multiletramento hoje é uma constante na nossa vida. Então, nós não podemos mais ficar apenas presos ao texto escrito só com palavras. Não é que eles não tenham mais importância, eles têm, mas a gente precisa relacioná-los, a gente precisa estabelecer diálogo com outros, principalmente os textos multimodais, que estão presentes, né, muito, como eu já falei, no nosso meio, e ao mesmo tempo que a BNCC também orienta para o uso desses textos, justamente para servir de estímulo e ser mais interessante para os alunos o trabalho com a leitura e a escrita na sala de aula. Como forma de complementar essas questões que nós discutimos até aqui, sobre essas práticas de linguagem contemporânea, principalmente a multimodalidade, a gente trouxe um trecho da fala da professora Jaqueline Barbosa, em que ela expõe sobre a escola e as práticas de linguagem contemporâneas, relacionando essas práticas à BNCC. Tá? Ela procura responder esse questionamento. Como o professor deve implementar esse novo currículo a partir da BNCC?
E aí a gente tem essa fala da professora na íntegra, ela tem em torno de 15 minutos. Lá no portal Escrevendo o Futuro, vocês podem ir lá consultar depois, pode clicar lá em vídeos, tem um link vídeos, e vai aparecer o nome da professora e o nome do vídeo. Agora eu trouxe só um trechinho, dado o nosso tempo, né? Eu trouxe só um trechinho para que a gente possa ouvir o que a professora tem a falar, assim, um recorte de algo bem interessante, que vem bem ao encontro do que a gente discutiu aqui. Vamos ouvir, então. Uma coisa, acho que é importante, né, pensar como professor, e aí o convite, eu acho que se coloca para todos nesse momento, onde os professores têm o desafio de, a partir da base, né, os estados fazendo seus currículos, o grande, então, desafio é como é que eu implemento esses currículos, né, que trazem, talvez, de mais novos sejam exatamente esses novos. O que fazer? Eu acho que a ideia é pensar, né, a base ela tá organizada como eixo pelos campos, né? Então é pensar em cada campo como é que esses novos, né, tratamentos estariam presentes, sem esquecer os tratamentos profissionais da vida, né? Então, se eu penso, por exemplo, no campo jornalístico mundial, olha, então, o que está presente além dos gêneros, por exemplo, das práticas que já estavam presentes? Notícia, tem frase, né, tem capítulo, tem chave e tal, o que mais? Então, não só eu teria novos gêneros, e aí pensar em gêneros esses, o próprio meme, né, hoje eu posso pensar, né, no próprio documentário, né, eu posso pensar numa reportagem midiática, né, eu posso pensar gêneros diferentes que usem ali, né, vídeos, podcasts, eu posso pensar em blogs, eu posso pensar em muitos, né, tipos de gêneros aí por isso. Mas eu também tenho que pensar, para além dos gêneros, nas práticas cotidianas. Então, hoje eu tenho, por exemplo, práticas nem sempre pautadas por uma ética, então eu tenho o discurso de ódio, eu tenho, né, o ciberbullying, por exemplo, eu tenho, e que são coisas que então, também precisam estar presentes. Então, eu convido a pensar não só em gêneros novos, em práticas novas, mas que questões se colocam. Né? Então, tem também, não é só trabalhar a notícia, eu tenho que trabalhar a credibilidade da notícia. Então, o que é fake news, o que não é fake news, a questão da pós-verdade, ou seja, né, da opinião está importando mais do que os fatos, né, o fato de que as pessoas não conseguem mais dialogar com o cliente, né, então, torna-se fundamental que a escola possa trabalhar com o divergente, com a ideia, né, com o contraditório, né, porque hoje em dia a polarização do debate social e os efeitos um pouco das redes sociais, um pouco dessa bolha, é colocar a gente falando com gente que pensa igual. Né? Então, o debate está muito por isso. Então, a escola precisa pensar nisso. Então, um convite interessante é esse, né? O campo do jornalismo midiático, né? Acho que também está pensando ali nas redes sociais dentro presente. Então, o que é importante? Gênero, termos de práticas, quais são as questões ali que não se colocam. Falei um pouco do campo do jornalismo midiático, mas a gente poderia pensar, né, também em outros campos. Pensar, por exemplo, no artístico literário. O que a gente faz? Né? O que se faz hoje depois que a gente vive, depois que a gente... Tudo bem, a gente continua podendo ter uma boa roda de conversa, né? Pode continuar tendo ali, mas também a gente às vezes posta em redes sociais, a gente pode fazer blog, né, convidando, enfim, que práticas são essas? Né? Um pouco o convite é sempre pensar esses gêneros nessas práticas. Ok. Vamos então dar continuidade. Como a gente viu, a professora ela reafirma a importância de trabalhar e mostra justamente a questão da BNCC, que a BNCC já traz isso, interessante, né? A BNCC já traz essa importância desse trabalho.
Por isso que é cada vez mais comum o uso de linguagem verbal, se unindo à linguagem não verbal por meio de imagens, cores, sons, charges, memes, visando produzir novas informações em conformidade com as novas formas de letramento. E a BNCC, gente, ela vai justamente ao encontro dessa linguagem nova. Ela visualiza o quanto de novo, de diferente nós temos hoje na linguagem e traz isso para dentro da sala de aula. Como a professora Jaqueline falou, né? O professor tem vários campos para trabalhar, então, logicamente, que ele vai buscar, a partir da sua série, do seu segmento de ensino, aquele campo, de acordo com a BNCC, que mais lhe é conveniente no sentido de atender às necessidades de aprendizagem e as possibilidades também de aprendizagem do seu aluno. Bom, a gente trouxe aqui novamente um outro recorte, agora da professora Roxane Rojo, que trabalha com letramento, uma especialista, na verdade, em letramento, multiletramento e multimodalidade. Esse vídeo também está disponível no portal Escrevendo Futuro. Só um parênteses, o vídeo da Jaqueline, ele está disponível também no YouTube. Então, você pode entrar direto no YouTube e colocar o nome dela, Jaqueline Barbosa, BNCC, que já aparece lá, né, o link para ouvir a palestra dela toda. O mesmo aqui a professora Roxane. Agora, a Roxane não está no YouTube, é só no portal Escrevendo Futuro. Tá? Você clica em portal Escrevendo Futuro, vídeos, que a professora vai aparecer com esse vídeo. Ele foi dividido em 2 partes, cada parte tem em torno de 15 minutos, mas aqui nós temos só um trechinho da parte que justamente ela cita, né, ela fala sobre a questão dos multiletramentos e a importância de a gente considerar essas questões no nosso trabalho em sala de aula. A gente tem entendido também essas outras linguagens, a multimodalidade, como uma ilustração da escrita. Eu estou dizendo, escola muito aferrada a essa ideia de que letramento na letra, né? Letramento da escrita. As novas tecnologias vieram mudar isso. E elas não funcionam, elas funcionam o tempo todo por tudo isso, né? Então, agora se torna importante trabalhar com os tais textos multimodais ou com semióticos que têm imagem no fundo do áudio. Nesse caso, a tendência dos professores tem sido universitários, usar, por exemplo, vídeo ou rap como uma ilustração, um momento de descanso ou distração ou relax na aula, mas não como um objeto de ensino de leitura e escrita. E ele é. Ou seja, tem que aprender a ler a imagem, assim, a ler a música, a ler o design, assim como eu aprendo a ler e produzir, sobretudo produzir, né? Textos escritos, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem importante que vai se tornar cada vez mais importante. Porque hoje as crianças que estão chegando à escola já têm acesso, boa parte delas, a tecnologias novas, né? As pesquisas têm mostrado que não se trata nem de questão de classe social, de dinheiro, não. Então, elas já vão chegar usando, chegar usuários. Né? A escola vai ter que fazer isso. Ok. Que a gente tem entendido. Então, como a gente pode observar, a professora, ela retrata, né, ela vem só confirmar a importância do trabalho com isso. Como ela diz, o aluno já chega na escola envolto a estas tecnologias, então nós não podemos, hipótese alguma, desconsiderar. É como se nós estivéssemos tirando o aluno do seu contexto, do seu habitat natural e querendo trazê-lo para um contexto totalmente diferente. Ele já tem um certo domínio, sabemos das dificuldades ainda de acesso, sabemos que a nossa população ainda tem dificuldade de acesso, né, dadas as questões de financeiras, também a questão da qualidade da internet, sabemos que não chega ainda em todos os lugares, principalmente nas zonas rurais e ribeirinhas, mas, por outro lado, a gente tem que pensar também que não é a maioria, tá? Esse grupo não é a maioria, é um número que é considerado, né, até certo ponto reduzido,
e que com certeza ajudam, de alguma forma, tem algum tipo de contato com essa multimodalidade, nem que seja só um celular, nem que seja só o WhatsApp, nem que seja só para mandar uma mensagem de texto, mas tem esse contato. Então, a escola não pode ficar imune e alheia a essas questões, tá? Então, gente, de forma geral, esse primeiro vídeo, essa nossa primeira videoaula, tinha como objetivo trazer essas questões para vocês refletirem, tá? Questões relacionadas a gênero, a discurso, a língua, a letramento, a multimodalidade, a multiletramentos. É importantíssimo que vocês assistam ao vídeo das professoras do início ao fim, tá? Como citei anteriormente, que com certeza vai ajudar vocês a consolidarem essas questões que a gente discutiu aqui. E reflitam sobre essas questões e enviem para a gente dúvidas, perguntas, complementações, sugestões. Podem me enviar e-mail com esses questionamentos, sugestões, tá? Para complementar o tema. As respostas a gente vai estar trabalhando, né? Se não der tempo de chegarem todas para a próxima videoaula, mas com certeza elas serão todas sistematizadas para que a gente possa discuti-las na nossa webconferência, que será no dia 10 de setembro. Vocês receberão as orientações de como acessar essa webconferência. Nela nós vamos ter essa oportunidade de conversar, de estar, não face a face, mas de certa forma virtualmente sim, onde vocês poderão participar mais ativamente, tirando as dúvidas, fazendo perguntas, dando sugestões para a complementação do tema, ok? Então, agradeço até a participação, agradeço você ter ficado até o final do vídeo comigo, e lembrando que a próxima videoaula, a videoaula 2, vai tratar especificamente dos percursos formativos, que são caracteriza todo o conjunto de material que o portal Escrevendo o Futuro disponibiliza para você, professor, trabalhar as suas aulas de língua portuguesa com o seu aluno, dentro dessas perspectivas todas que a gente discutiu aqui, que a gente finalizou ouvindo aí no registro das professoras Jaqueline Barbosa e a professora Roxane Rojo. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo aula. Até lá!